Seja bem-vindo ao Enciclopédia Futebol. O vídeo de hoje é sobre os melhores jogadores brasileiros de até 23 anos de idade atuando na Europa. Neste vídeo, nós separamos apenas 20 jogadores nascidos no Brasil e que atuam na Europa, mas caso ele chegue a 3 mil likes, nós lançaremos em breve uma lista com os melhores jogadores da atualidade com a mesma faixa etária. Antes de começar, eu lembro a vocês que o aplicativo OneFootball está transmitindo ao vivo e com imagens os jogos do campeonato francês e alemão de maneira 100% gratuita. Para acompanhar estrelas como Neymar, Lewandowski e Bruno Guimarães, você precisa baixar o app do OneFootball clicando no primeiro link da descrição desse vídeo. O app do OneFootball também traz notícias, partidas em tempo real, vídeos, resultados, estatísticas e muito mais. Baixe agora mesmo clicando no primeiro link na descrição aqui embaixo. O primeiro nome dessa lista é o ponta Antony do Ajax. Ele se transferiu para a Holanda na metade do ano passado e tem se destacado bastante na sua primeira temporada na Europa. Aqui no Brasil, Antony conquistou diversos títulos nas categorias de base do São Paulo, antes de subir para a equipe principal do tricolor em 2018. Uma das grandes revelações do Ceará nesses últimos anos foi o atacante Arthur Cabral. Depois de uma temporada goleadora com o clube, o jogador foi contratado pelo Palmeiras em 2019. Ele permaneceu por poucos meses na equipe e acabou negociado com o Basel. Neste momento, Arthur já soma 34 gols em 65 partidas com o clube suíço. Outro jogador que não pode faltar nessa lista é o volante Bruno Guimarães. Ele foi a grande estrela do Atlético Paranaense nos títulos da Sul-Americana de 2018 e da Copa do Brasil de 2019. Depois do sucesso com o Furacão, Bruno foi vendido ao Lyon por 20 milhões de euros. O Shakhtar Donetsk é conhecido por contratar várias promessas do futebol brasileiro. Em 2018, a equipe acertou a compra do lateral direito Dodô do Curitiba. Ele vem evoluindo consideravelmente no clube ucraniano e recentemente despertou o interesse do Bayern de Munique e do PSG. O volante Douglas Luiz foi revelado pelo Vasco em 2016. Mesmo atuando numa fase difícil do clube cruzmaltino, o jogador se destacou rapidamente e seguiu para Manchester City por 12 milhões de euros. Em seguida, ele foi emprestado ao futebol espanhol e vendido definitivamente ao Aston Villa. Por conta da sua grande fase, Douglas foi titular da seleção brasileira nas 4 primeiras partidas das eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. Um dos bons defensores que o Brasil revelou recentemente foi o Éder Militão. Ele é considerado um jogador versátil, tanto que pode atuar como zagueiro e lateral direito. Depois de se destacar com o São Paulo e o Porto, Militão foi contratado pelo Real Madrid. Atualmente, ele é o primeiro substituto de Sérgio Ramos e Varane na defesa merengue. Apesar de ter chamado a atenção com a camisa do Atlético Mineiro, o jovem lateral Emerson foi revelado pela Ponte Preta. O jogador ficou por pouco tempo nos dois clubes brasileiros, já que foi negociado com o Barcelona com apenas 20 anos de idade. Para adquirir mais experiência no futebol espanhol, Emerson foi emprestado ao Real Betis nessas últimas 2 temporadas. O Fluminense é, sem dúvidas, uma das equipes que mais revelam jovens talentos no Brasil. Uma das últimas grandes promessas do tricolor carioca foi o atacante Evanilson. Em setembro do ano passado, o jogador foi vendido ao Porto e chegou inclusive a marcar um gol logo na sua partida de estreia. O atacante Gabriel Jesus fará 24 anos daqui 2 dias e por isso ainda foi incluído nessa lista. Apesar da baixa idade, o ex-artilheiro do Palmeiras acumulou uma longa carreira até aqui. Titular da seleção brasileira, Gabriel tem atuado em mais partidas do Manchester City com a ausência de Sérgio Agüero. Pelo clube inglês, ele soma 80 gols em 183 partidas. Desde os 18 anos, o zagueiro Gabriel Magalhães já era uma peça importante no elenco do Avaí. Inevitavelmente, ele foi mais um atleta negociado ao futebol europeu. Sua boa passagem pelo Lille da França foi determinante para que o Arsenal contratasse o defensor. Nessa sua primeira temporada em Londres, Gabriel vem atuando como titular na maioria das partidas.
terceiro Gabriel dessa lista é o Martinelli do Arsenal. Depois de explodir nas categorias de base do Ituano, o artilheiro despertou o interesse dos ingleses, que o contrataram rapidamente. Gabriel vinha aproveitando muito bem as oportunidades que teve no clube, mas infelizmente acabou se lesionando gravemente em junho do ano passado. O meia Lucas Paquetá foi revelado pelo Flamengo em 2016. Ele passou a ter oportunidades na equipe principal rubro-negra nas 2 temporadas seguintes e foi vendido ao Milan da Itália em janeiro de 2019. O brasileiro não conseguiu se firmar na equipe rossoneira e acabou negociado com o Lyon. Nesse momento, Lucas é titular e peça importante no clube francês. Uma das esperanças de gol no futuro da seleção brasileira é o atacante Matheus Cunha. O jogador foi formado no Curitiba, mas acabou não sendo aproveitado na equipe principal do clube. Matheus tem marcado muitos gols nas seleções de base do Brasil e deve ser titular nos Jogos Olímpicos desse ano. O ponta Paulinho realizou a sua primeira partida no Vasco com apenas 16 anos de idade. Antes de ser vendido ao Bayern Leverkusen, o jogador foi uma das principais revelações do Campeonato Brasileiro de 2017. Depois de um início discreto na Alemanha, Paulinho passou a ter mais oportunidades em 2020. Infelizmente, ele também sofreu uma lesão séria no início de agosto e ainda não estreou na atual temporada. Em 2020, o Benfica contratou 2 jogadores brasileiros que atuam nos lados do campo. Além de Everton Cebolinha, o meia Pedrinho também foi uma aposta do clube português. O jogador foi campeão brasileiro e paulista com o Corinthians e atuou na maioria das partidas da seleção brasileira sub-23. Na sua primeira temporada na Europa, Pedrinho ainda busca seu espaço na equipe titular do Benfica. O jogador mais jovem dessa lista é o meia Reinier. Ele fez parte do elenco vitorioso do Flamengo em 2019, antes de chamar a atenção do futebol europeu. Contratado pelo Real Madrid, repassado por empréstimo ao Borussia Dortmund, Reinier também busca mais oportunidades dentro de campo. Ele ainda não foi titular do clube alemão na atual temporada da Bundesliga. O lateral esquerdo Renan Lodge também fez sucesso no Atlético Paranaense. O jogador foi titular da equipe do título da Sul-Americana de 2018 e negociado com o Atlético de Madrid no ano seguinte. Apesar de ter oscilado em algumas partidas do clube colchoneiro, Renan tem atuado muito bem com a camisa da seleção brasileira nas vezes em que foi convocado. O atacante Richarlison é, sem dúvidas, um dos principais brasileiros atuando na Premier League. O jogador já soma mais de 140 jogos na Terra da Rainha e é uma das estrelas da equipe do Everton. Aqui no Brasil, Richarlison atuou no Fluminense e foi revelado pelo América Mineiro. Nesses últimos anos, o Real Madrid alterou um pouco sua política de contratações e tem investido em jovens promessas espalhadas pelo mundo. Uma delas foi o atacante Rodrigo, que mesmo muito novo, brilhou com a camisa do Santos. O brasileiro vem sendo utilizado com certa frequência pelo técnico Zidane, mesmo com a grande concorrência no ataque dos merengues. Mas um grande jogador revelado pelo Flamengo nesses últimos anos foi o ponta Vinícius Júnior. O atacante sobrava nas competições de base e por isso foi lançado à equipe principal rubro-negra com apenas 16 anos de idade. Ele fez parte de mais uma das contratações que o Real Madrid apostou nesses últimos anos e recentemente superou a marca de 100 jogos disputados pela equipe. E antes de terminar, não esqueça de deixar nos comentários os 5 melhores jogadores brasileiros de até 23 anos de idade atuando no futebol europeu. Se você gostou desse conteúdo, eu peço para que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e siga o Enciclopédia Futebol no Instagram. Um grande abraço e até o próximo vídeo!